Bom, nesse vídeo então eu vou tratar do capítulo 6 do Callen, né, na seção 6.3, em que ele trata da entalpia, né, que é um potencial termodinâmico, no qual a entalpia depende das variáveis S, P e N. E ele vai falar também do processo Joule-Thomson, né, ou processo de estrangulamento, para falar mais da entalpia, né. Bom, nessa sessão, primeiro ele começa comentando, né, que quando você tenta fazer no laboratório o experimento do Joule-Thomson, em cilindros isolados, né, e sujeitos só à pressão atmosférica, é muito difícil você conseguir um design assim. Então, em processos em que vai ter vasos abertos, nos quais comumente performa uma química elementar de laboratório, o ambiente, a atmosfera ambiente atua como reservatório de pressão, mas também vai ter uma ação térmica agindo no aparato experimental. Então, para esse tipo de análise, é invocado o potencial de Gibbs, né, para uma compreensão completa do processo. Porém, existe uma situação particular adaptada, né, para que a entalpia seja suficiente para interpretar o processo, né. Então, é evidente, né, a partir da interpretação de entalpia, que ela é um potencial de calor. Por quê? Da forma diferencial da entalpia, né, a gente tem que dH é igual a TdS mais VdP mais μJ dNJ. Mas no processo de Joule-Thomson, a gente vai ter um reservatório de pressão, que é a pressão atmosférica, então a pressão é constante. E a gente vai manter também o N constante, né, o número de mols. Então esses termos, VdP vai a zero e μJ dNJ vai a zero, o que implica que dH é igual a TdS, só que TdS é dQ, então dH é igual a dQ, que é igual a TdS. E como o processo é adiabático, a variação da energia interna é igual à variação do calor. E o processo ele vai manter a pressão constante, mas ele vai variar de um volume inicial para um volume final. Então, o fluxo de calor, representado por essa notação, vai ser a integral de dQ, que vai ser a entalpia final menos a entalpia inicial. Então, o calor ele só vai variar por causa da entalpia. A entalpia é o único agente que vai fazer ter uma mudança de calor. Só que aqui a gente quer a entalpia em função do volume, não em função da entropia. Então a gente sabe que o volume é igual a ΔH ΔP, que é igual a V em função de SP e N. Então, com essa diferenciação, a gente elimina a entropia para achar o H em função de V, P e N. Então, o fluxo de calor vai ser o H de VF, P, N, menos o H de VI, P, N. E aqui tem um desenho, né, que representa como funciona o efeito Joule-Thomson. Aqui do lado esquerdo a gente vai ter uma região de alta pressão, né, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Aqui a gente tem uma barreira porosa e aqui a gente tem uma região de baixa pressão. Então eu vou empurrar esse pistão nesse sentido para o gás atravessar a barreira. Então o nosso objetivo é estudar o que acontece nesse processo termodinâmico, o que acontece com o gás, o que acontece com a pressão, com o volume, com a temperatura. Bom, o que acontece é que a mudança de temperatura geralmente é positiva para valores até uma certa temperatura específica. Porém, a mudança de temperatura ela pode ser negativa para valores menores que essa temperatura específica. Essa temperatura específica é chamada de temperatura de inversão. Para o estrangulamento esfriar o gás precisa ser pré-resfriado antes, certo? Porque ele precisa estar abaixo da temperatura de inversão. Então, o pistão que puxa o gás através da barreira
vai realizar um trabalho, certo? Quando eu empurro esse pistão para cá, ele vai fazer um trabalho no gás. E esse gás vai realizar um trabalho nesse outro pistão. E por conservação de energia, o trabalho feito vai ser igual ao trabalho recebido. Então, a variação da energia interna, que é Uzinho F menos Uzinho I, já que o N é constante, né? Vai ser igual à pressão inicial vezes o volume molar inicial menos a pressão final vezes o volume molar final. E, então, o Uzinho final mais PF VF é igual a PI VI mais o I, que implica que a entalpia final é igual à entalpia inicial. Lembrando, né, que a entalpia ela é dada por U mais PV. A entalpia molar é Uzinho mais PVzinho, certo? Então a gente chegou à conclusão que a entalpia final é igual à entalpia inicial. Porém, a gente não disse em nenhum momento que durante o processo a entalpia é definida. Porque a entalpia durante o processo, na verdade, ela não é definida. E aí isso pode ser estudado através de curvas isentálpicas, e cada gás vai ter um comportamento diferente. No Kalin, ele dá um diagrama de fases da temperatura em função da pressão, né, para essas mudanças da entalpia, enfim, durante as mudanças de fase. Mas eu não vou entrar muito nesses detalhes. Assim. Bom, então continuando, se uma mudança de pressão é um estrangulamento, é muito pequena, a mudança de pressão for muito pequena no estrangulamento, a gente pode fazer que o dt é igual a del T, del P, dP, em que a entalpia, o N1 e o N2 é constante. E essa derivada ela pode ser escrita dessa forma, né? Porque tem uma propriedade matemática, né, que diz que esse termo é igual a esse outro termo aqui. Então agora vamos analisar, né, esse termo del H del P e esse termo del H del T com P constante aqui, né? E aqui eu esqueci, tem um T constante também. Então é sabido das relações de Maxwell e tudo mais, e considerando aqui o N constante, então implica que DH é igual a TdS mais VdP, né? Então eu posso escrever o dt da seguinte forma, né? Menos T del S del P com T constante mais V, porque del H del P é igual a T del S del P mais o volume. E del H del T é igual a T del S del T com a pressão constante. E T del S del T é igual a dQ sobre dt. Isso aqui é igual a capacidade térmica. Então aqui no denominador a gente tem NCP. Aqui no caso isso daqui é NCP. Então o denominador é NCP e o numerador é del S del P pelas relações de Maxwell é igual a menos del V del T com a pressão fixa. E esse del V del T é o coeficiente de compressibilidade térmica, que é menos V alfa. Então a nossa equação fica que dt é igual a TV alfa mais V sobre NCP dP, que é igual, né, dt é igual a Vzinho, né, porque vou pôr o V em evidência, dividido por N fica Vzinho. T alfa menos 1 sobre CP dP. E essa é a equação fundamental do efeito Joule-Thomson, certo? Bom, então beleza. Se esse vídeo te ajudou, por favor deixa um like. Esse assunto ele é um pouco complexo, né, da termodinâmica, mas ele é muito importante. É importante conhecer esse efeito Joule-Thomson. Bom, então, se você chegou aqui, por favor deixa o like, que é muito importante, e se inscreve no canal que tem sempre vídeo novo. Muito obrigado e até mais.